Na última caixinha de perguntas e respostas que eu postei lá no meu Instagram, eu recebi muitas perguntas e que eu tenho certeza que, assim, se conecta com muitos de vocês, que foram perguntas basicamente voltadas ao que falar em determinadas situações. Né? Então, Thiago, o que eu falo quando um chefe me diz que eu sou uma pessoa difícil? Thiago, o que eu falo quando eu quero abordar tal pessoa ali no bar? O que eu falo para quando a pessoa me diz ABC? Não é? Ou seja, tudo voltado ao que falar, o que é uma dúvida genuína. É uma dúvida que, na verdade, até é bem interessante. A gente quer muito saber o que falar nas situações em si, não é? E o que eu quero explicar para vocês, então, nessa aula é algo ainda mais fundamental do que isso, e que sem o que eu vou falar aqui para vocês agora, primeiro, com o que eu vou falar para vocês? Vocês vão resolver praticamente 100% das suas questões. E é sério, tá? Porque é o pré-requisito para tal, beleza? Em contrapartida, vocês vão fundamentar muito mais qualquer outra dica, sacada, estratégia, técnica que eu poste aqui no meu canal, por exemplo, não é? Voltada ao que falar em determinadas situações, beleza? Então é básico o que eu vou falar aqui para vocês, né? Tanto que até, eu não sei se eu já introduzi um pouco, né, disso nas últimas aulas que eu postei aqui no meu canal, né? Então, se isso aconteceu, talvez você não tenha visto. Por quê? Porque você não está inscrito e porque você não dá o seu like, logo o YouTube não te avisa quando tem conteúdo novo aqui. Então já faz isso, se inscreve no canal e deixa o seu like para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Mas eu acredito, na verdade, que eu falei disso e eu já introduzi algo fundamental nas aulas que eu gravei para a Jornada do Amadurecimento. Então algumas delas já estão gravadas, não é? E você vai poder participar gratuitamente. Como? Eu vou liberar 4 aulas, cada uma delas abordando um pilar do amadurecimento de forma aprofundada, perfeito? E você vai poder ter acesso dia 5 de setembro, dia 12 de setembro, clicando no link da descrição e se cadastrando gratuitamente, perfeito? Então, quer ter acesso a aulas que vão fundamentar muito do que eu vou falar aqui agora, clica lá e já se inscreve. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Vamos lá. Basicamente, nós temos diversos objetivos na nossa vida. A gente quer se tornar uma pessoa mais sedutora, a gente quer se tornar uma pessoa mais atraente, a gente quer se tornar uma pessoa mais firme, a gente quer se tornar uma pessoa mais racional, né? E até muito disso vem do... Se a gente for ver, né, por exemplo, até sempre tem que falar, porque basicamente ele é o que é mais citado, não é? Thomas Shelby do Peaky Blinders. Então eu quero ter a pontualidade dele, né? Eu quero ter ali a capacidade que ele tem de falar a coisa certa na hora certa. Esquecendo um pouco que aquilo é lógico, montado, né? Pô, ninguém é daquele jeito, mas beleza. Então o que acontece? A gente tem muita vontade de ir pra ponta. Qual? Saber o que falar, saber colocar as pessoas no lugar delas, ou ser atraente, falando e encantando as pessoas com a nossa fala. Beleza. Só que tem uma coisa que é muito mais importante que antecede tudo isso. Que só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, isso aqui é uma trajetória, e você deve falar assim, cara, eu considero tudo que o Thiago tá falando aqui agora, que é o seguinte, por exemplo, no portal Poder Social, no seu cronograma, qual que é o último treinamento? O último treinamento é o Domine a Arte da Persuasão e seja uma fonte de prazer para as outras pessoas. Por quê? Porque nele eu falo quase que exclusivamente do que falar. Né? Tem até uma aula de como puxar assunto com qualquer pessoa e eu falo muito do que falar ali. Né? Só que antes disso, o que eu falo? Eu falo de como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos. Eu falo de como dominar o seu poder emocional. Eu falo de como dominar a arte dos relacionamentos. Eu falo de como dominar a arte dos relacionamentos amorosos. Eu falo de como se proteger de manipulação, para que aí sim você aprenda o que você deve falar ou não em determinadas situações. Qual que é o aspecto, então, aqui fundamental? O aspecto é o seguinte. Vamos pegar esses 2 exemplos concretos, perfeito? De duas perguntas que eu recebi lá na caixinha. A primeira é essa. Thiago, o que eu falo para uma pessoa, ou por exemplo, meu chefe, né, que foi a pergunta, tá? Quando ele diz que eu sou uma pessoa difícil de lidar, né? Bom, primeira coisa que você deveria investigar e já, assim, se tocar, talvez, é o seguinte, isso é verdade? Mas talvez você esteja numa posição de tanta imaturidade que isso não apareça para você. A única coisa que aparece é o seguinte, uma profunda ansiedade, talvez um medo de perder o emprego, talvez uma raiva de ele ter te colocado ou te envergonhado na frente dos outros, e você simplesmente desejar desesperadamente e ansiosamente saber o que falar para que você ponha no lugar, perfeito? Mas vamos lá, vamos supor então que, desconsiderando tudo isso, mesmo assim, eu te diga o que falar, perfeito? Você vai lá e fala assim, né? Eu falo, ó, faz o seguinte, faz essa pergunta para ele, beleza? Qual? Né? Me vem algumas possibilidades do que você falar, mas veja, elas têm que estar ordenadas, elas têm que fazer sentido para a situação. O que, pelo escopo da pergunta, eu não consigo saber. Mas uma coisa que me vem na cabeça básica é o seguinte,
Tá, chefe, mas assim, o que você quer dizer com pessoa difícil? Perfeito? O que você quer dizer com pessoa difícil? Mas vamos lá. Te digo o que você fala, então você fala isso. O que acontece? Você vai lá, primeiro, pode ser, e é muito provável que isso aconteça, que você não consiga falar. Porque você esqueça, porque você não tem a coragem, porque você fique tão ansioso, tão ansiosa, que aquilo não aparece e simplesmente você só lembra depois que você está em casa. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Mas vamos supor que você fale. E aí ele pega, estranha, porque talvez você nunca se colocou, perfeito? E quando ele estranha, o que ele solta pra você? Tá vendo? É por isso que você é uma pessoa difícil, e te chinela de novo, né? Aí você só sabe aquela pergunta, porque, né, não tem como eu te ensinar um diálogo inteiro sem a gente ter uma conversa, por exemplo, particular, ou sem eu te ouvir, você me ouvir, assim vai. Aí você fica sem saber o que falar e a sua situação piora. Você se sente ainda mais desprotegido, desamparado e tudo mais, né? Uma outra situação é a seguinte: eu quero saber o que falar para seduzir alguém, né? Ou sei lá, para abordar e chamar a atenção da pessoa num bar, numa festa ou alguma coisa assim, né? Que são perguntas que eu recebo frequentemente. Então vamos lá, mais uma vez, surgem várias coisas. Eu exploro, inclusive, muitas delas no treinamento Domine a Arte da Persuasão do Portal Poder Social, que inclusive eu vou abordar de forma aprofundada lá na Jornada do Amadurecimento, que você pode se cadastrar gratuitamente, beleza? Mas bom, vamos lá, então eu chego e falo pra você, ó, fala tal coisa aqui, né? Inclusive tem até no meu canal alguns vídeos assim. Beleza, aí você tá lá naquela situação, primeiro, você chega no bar, chega na festa e tudo mais, só com aquilo na cabeça, porque veja, você tá apegado a uma coisa só, e se vocês assistiram às aulas que eu postei aqui no meu canal, gratuitamente já, né? Você sabe que uma pessoa apegada a uma ideia, o que ela é, né? Insegura e exatamente. Então assista aí os últimos vídeos que eu postei. Se você não sabe, você não tá assistindo, não tá inscrito, não tá se cadastrando. Bom, e aí o que acontece? Você sabe só uma coisa para falar. E aí você bate o olho, a probabilidade de você não falar com ninguém é gigantesca. E caso, mais uma vez, você tenha a capacidade de falar com a pessoa, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai falar alguma coisa deslocada, ou você pode até falar essa coisa e, mais uma vez, ela ter uma reação que você não espera, ou ela cortar o papo com você, ou alguma coisa assim acontecer, e aconteceu o mesmo que eu falei agora. Você se transforma numa pessoa ainda mais ansiosa, desamparada. Ela tá vendo, eu não presto, porque nem isso eu sei fazer. E na verdade não é isso. É porque, cara, quando você quer aprender o que falar de forma deslocada, você não vai fazer. Eu lembro até uma dúvida, faz tempo já, mas eu recebo também frequentemente, que é, Thiago, eu vejo os vídeos aqui e tudo mais, mas chega na hora H eu não consigo fazer. Bom, uma das coisas que eu vou querer trucidar na jornada do amadurecimento é isso, porque eu vou te dar um escopo de ação, né? Um escopo de como você olha. Mas vamos lá, e aí você já se cadastra, pô, né? Já deu pra entender que se você não se cadastrar, você tá perdendo um puta conteúdo. E é grátis, pô, né? Então assim, qual que é o ponto aqui? O que precede tudo isso? Tá? O que precede tudo isso? O que eu vou falar agora pra vocês. Primeira coisa que você tem que olhar, fundamentalmente, é o nível de maturidade da sua personalidade. Que eu vou falar muito na jornada do amadurecimento e que, mais uma vez, você pode até se perguntar, poxa, Thiago, mas o que é isso, né? Como que eu avalio isso? Bom, primeira coisa é essa, tá? Eu vou falar lá, mas o que eu vou falar agora já se conecta com isso, obviamente. Que é o seguinte, qual é a sua capacidade de, como eu coloquei aqui, ter uma calma e paciente atenção para se conhecer e, 2, conhecer os outros. Quando, por exemplo, vamos só idealizar, vamos supor que você seja uma pessoa madura, calma, paciente, que está muito bem instalada nas situações, perfeito? E aí você está lá trabalhando e no momento que você está trabalhando, sei lá, o seu chefe está estressado, ele é meio xarope das ideias, e ele vem lá e fala isso para você, perfeito? Você não é uma pessoa ansiosa, despreparada, desamparada, não é impaciente, certo? Estressada também. E o que acontece é, você com muita calma, olha para ele. E aí, veja bem, com esta calma, você não já fica com muita vontade de falar, ou fica desesperado e não consegue falar nada e trava. Não. Você tem calma de olhar e tentar entender o que está acontecendo. E talvez, olha só, talvez não tenha nada a ver com você e você simplesmente vira e fala assim, chefe, tá tudo bem? Só isso. Porque talvez o cara só tá estressado e te catou. Você virou um alvo aleatório para ele. E não tem nada a ver com você, só que agora você tá lá fritando tua cabeça porque você fala, sendo que na verdade não tem nada a ver com você.
Só que você não tem calma. E você toma pro pessoal, e tomando pro pessoal você começa a correr atrás do próprio rabo. Sacou? Ou seja, você não tem calma e paciência para olhar para a situação, para entender o mínimo do contexto. E aí, se eu te falo o que você tem que falar, você vai falar de forma deslocada. Então, quando você tem calma e você talvez assim, você chegou, você percebeu que, poxa, o cara já estava estressado da mesa dele, então é um problema dele, né? Ou, sei lá, pode ser que você tenha feito alguma coisa mesmo, não é? E aí, se você sabe, por quê? Porque você é uma pessoa calma e não levou só pro pessoal, mas você fala, poxa, ele realmente está falando de uma falha pessoal, sei lá, eu não entreguei um relatório, eu não fiz alguma coisa, você vai virar e falar assim, poxa, chefe, tá, só para eu entender a situação. Senhor, não sei se você vai falar assim, né? Mas tudo depende de como você se trata, mas vamos lá. O senhor tá falando de tal coisa? Ou disse isso aquilo? Cara, é isso que você vai ter que fazer. O que você tá pensando, mais uma vez, é como eu disse lá no início. Talvez um Thomas Shelby, sacar um cigarro, fumar, assoprar a fumaça na cara dele, né? Sei lá, pôr a arma na mesa. Porra, é óbvio que você não vai fazer isso, porque você, pô, ele, o Thomas Shelby não faz, tá? O ator, ele, com certeza ele não é daquele jeito, não é? E você não tá naquele cenário, você não é aquela pessoa, beleza? Então, mais uma vez, se você começa, e isso é um profundo problema da imaturidade, que é o seguinte, grande parte da sua maturidade é conseguir avaliar concretamente o que está acontecendo na sua frente para que você tome a melhor decisão e tome a melhor ação. E o que acontece é o seguinte, se você não sabe nada disso, simplesmente você está totalmente deslocado, né, da situação em concreto e você age de forma desconectada. Como, por exemplo, indo para a parada do bar, né? Você, mais uma vez, você pode até ter como repertório, e isso é fundamental, por isso que tem um treinamento só disso dentro do portal, né? Mas veja, sem aquilo, você não sabe nada, sem todo este cronograma de amadurecimento, você vai chegar lá e não vai saber o que falar. Você, mais uma vez, vai estar lá numa festa, louco para encaixar aquela piada, né? Ou aquela fala, e ela vai sair desconectada. Tipo a pessoa que não tem nenhum traquejo social e solta uma piada nada a ver, tipo num almoço de família, numa conversa do bar que todo mundo fica assim, né? Assim, tipo The Office, né? Não sei quem assiste, mas, pô, ele tem um monte de piada engraçada, lógico, né? Porque é cômico pela situação em si. Mas o que ele cria de constrangimento é surreal. Mas por quê? Porque se você pegar como princípio, não é? É porque ele fala coisas totalmente desconectadas. Que ele poderia fazer, sei lá, aquela brincadeira numa festa, mas não no escritório. Sacou? Então, quando você, mais uma vez, foca nessa parte de falar, você cria uma demanda gigantesca dentro de você, que nunca vai ser suprida, porque você nunca vai conseguir esgotar o que você deve aprender a falar nas determinadas situações e vai gerar um profundo esforço. Agora, se você antecede, se você dá alguns passos atrás, e por exemplo, agora, na calma da sua casa, você pega e reflete, bom, peraí, eu sou uma pessoa madura, que nem eu perguntei hoje no meu Instagram, sim ou não? E aí você vai ter uma noção. Ah, eu não sei mais ou menos. Tá, mas você tem uma noção. E você pode falar que sim ou pode falar que não. Só de você ter essas dúvidas é provável que você não é, tá? Então, não sou. E tá tudo bem, porra. Não, assim, não precisa, não sou. Aí, lógico, né? Só de você não assumir isso já é um ponto de maturidade, por exemplo. Não é? Então, assim, tá, eu não sou uma pessoa madura. Agora, o que eu devo fazer então? Bom, eu devo olhar para situações em concreto, como essas aí, e entender, bom, o que me afetou tanto quando o meu chefe falou isso? E aí eu vou tentar rastrear na minha cabeça o que aconteceu para que, quando eu visualizar novamente aquela situação, eu consiga entender melhor o que aconteceu. Isso é a calma e a atenção. Eu consigo olhar para o que aconteceu e depois refletir. Mesmo que naquele momento eu não tenha falado nada, eu tenha me aquietado, beleza? E aí você chegando em casa, você reflete, você entende melhor a si mesmo. Coisa que eu vou falar muito disso na jornada do amadurecimento, tá? Vou te dar ferramentas concretas para você fazer isso, né? Então já se cadastra. E aí com isso, por exemplo, no dia seguinte, com mais calma e mais tranquilidade, você chega no teu chefe e fala, opa, tudo bem? Então, ontem o senhor virou para mim e falou tal coisa. E aí eu refleti e aí você vai falar, claro, de acordo com o que aconteceu. Sacou? Então veja, e por que então nisso há menos esforço? Porque, mais uma vez, quando você aprende a falar alguma coisa X, você aprende de forma deslocada e você vai ter que, juntar um mundo de coisas para se adaptar ao que você quer falar. Quando você melhora e amadurece, o que acontece? Você se adapta às situações e você, com justamente essa maturidade, tem a capacidade de falar a coisa certa na hora certa. Por quê? Porque, principalmente, antes de tudo, você tem uma calma
e paciente atenção. E você olha o que está acontecendo. Como, por exemplo, numa festa, você percebe isso. Aí você tá lá querendo saber qual é a melhor cantada, qual é a melhor quebra-gelo, qual é a melhor piada. Mas quando não, a pessoa que você gosta só tá triste. E aí você chega nela, porque você tá calmo e atento, né? Você chega nela e fala assim, tá tudo bem? Tipo a parada do chefe. Você vê, é a mesma coisa em contextos totalmente diferentes. Só que você tá calmo, você tá atento. E o que acontece? Quando você se conhece neste nível, e você começa a se instalar na realidade, as situações que hoje tanto te estressam, elas exigem muito menos de você e te geram muito mais resultado. Porque você tá olhando para alguém em concreto, com uma história, beleza? E você chega naquela pessoa e você fala o que ela precisa ouvir, porque só porque você está atento. Porque veja, você não é uma pessoa analfabeta, no seguinte, melhor, analfabeta nem seria. Você não é uma pessoa que não sabe falar nada, você sabe falar algumas coisas. E você consegue encaixar bem, sei lá, num ambiente mais amigável, com seus amigos. O problema é quando você enfrenta essas situações que já se tornaram tabus na tua cabeça, como essas que vocês muitas vezes me mandam. Então, quando você tem calma e atenção, aquilo não se torna um problema. E você demanda muito menos esforço, beleza? Você exige dentro de si muito menos esforço e você consegue ter uma conversa calma com a pessoa. Como, por exemplo, com o teu chefe. Muitas vezes, o fato, né, de você só perguntar se está tudo bem, você já elimina, talvez, ali, uma hierarquia dominadora, digamos assim. Porque você, querendo ou não, se coloca no nível de atenção dele. Sacou? Agora, quando você tá assustado, mesmo que você fale alguma coisa, não fala assim comigo, mas a sua postura não vai demonstrar isso, ele vai cada vez mais ir pra cima de você. Agora, quando você com carinho, com amor, com atenção, vira e fala, tá tudo bem, eu tô te sentindo estressado, quer um café, quer alguma coisa, eu vou lá pegar pra você. Cara, você anula isso. Sacou? Então, assim, isso é só o básico que eu tô explicando pra vocês, de duas possibilidades, mas que com isso dominado, puta merda, você... Acho que já deu para entender, não preciso nem repetir, né? Então, já se cadastra para você participar da jornada do amadurecimento, que vai acontecer do dia 5 de setembro ao dia 12 de setembro, próxima segunda-feira. Já fica atento às datas, porque muita gente se inscreve depois. Tudo bem, aí você pode participar da outra, se caso rolar. Mas agora é a hora, beleza? 4 aulas, cada uma delas eu vou explorar um pilar de forma detalhada e aprofundada e concreta, para que você domine só assim o básico do que eu acabei de falar, mas você vai abrir um grande mar de possibilidades tendo acesso a todo esse conteúdo. Beleza? Clique no link da descrição, se cadastre e eu te vejo na jornada do amadurecimento. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.